Vou voltar aqui na Luana Trindade com as notícias do Flamengo, mais uma vez pra gente aqui. Luana, de volta. Vamos lá. Isso mesmo, Edilson, estou de volta aqui nos Donos da Bola para trazer mais informações do Flamengo. Ontem, aqui na Gávea, aconteceu o lançamento do novo uniforme de treino do rubro-negro. Os reforços Pedro Rocha e Gustavo Henrique, assim como outros jogadores mais novos do clube, desfilaram com esse novo uniforme e foram lançadas também as camisas comemorativas com o slogan Maior Torcida do Mundo. E voltando lá na festa de abertura do Campeonato Carioca, quem conversou com a imprensa foi também o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Ele comentou a respeito do não acordo com a emissora de televisão que detém os direitos de transmissão do Campeonato Carioca. Vamos ver. Na realidade, essa foi uma discussão antiga que nós tivemos, né, com essa rede de TV, que é nossa, é uma grande parceira do clube ao longo de todos esses anos, né? Mas esse foi um contrato, é bom que se diga que foi feito em 2016 e que o Flamengo concordou com ele naquela época, alguns valores estabelecidos, mas a gente tem que entender que o Flamengo tem feito inúmeros investimentos, né? Hoje, vamos dizer assim, o espetáculo que a gente está oferecendo é um espetáculo que a gente sabe da atratividade desse novo show que o Flamengo pode dar, né? E isso leva, vamos dizer assim, também ao justo pleito de termos valores maiores do que aqueles que tinham sido acertados há anos e que nós acertamos apenas até o ano passado. Rodolfo Landim também elogiou o Campeonato Carioca, disse que é a competição mais charmosa do país e falou sobre a importância das férias dos jogadores da equipe principal. Eu tenho falado isso. Para mim, o Campeonato Carioca ele é o campeonato mais charmoso, os outros que me desculpem, mas é o campeonato mais charmoso entre todos os estados do Brasil. Ele é visto e querido. Eu que morei em diversos estados do país, eu sei da importância desse campeonato. A gente sabe da importância da luta regional que a gente tem. Sempre ela é muito importante dos nossos adversários locais. O Flamengo, como eu falei no ano passado, ele sempre irá prestigiar o Campeonato Carioca com o melhor que ele tiver. Eu acho que quem achou que a gente não dá importância está errado. Se a gente for ver o comportamento do Flamengo, quer dizer, nós pegamos aqueles jogadores que tiveram, vamos dizer assim, um ritmo mais intenso no ano passado, nós tivemos que descansar esses jogadores, porque senão esses jogadores não iam aguentar também a nova jornada que vai ter desse ano, onde nós podemos chegar até 80 jogos esse ano, né? Então a gente precisava, de fato, descansar toda essa equipe, né? É isso, Edilson. Devolvo aí para o estúdio. Desejo um ótimo fim de semana para você e para todo mundo que está sempre ligado aqui com a gente nos Donos da Bola. Tchau, tchau. Valeu. Não esqueça aí da sombrinha, né? Do guarda-chuva, né? Porque final de semana com chuva. Vamos lá, Heraldo. Essa fala do presidente Landim, aliás, não era nem esperado. Todo mundo dizia que ele não ia, que ia só o representante do futebol, Marcos Braz, mas ele foi, mostrando que a diretoria do Flamengo está fechada com o Campeonato Carioca, apesar dessa coisa da discordância da cota de televisão, e o Flamengo não assinou o contrato. Então não vai passar jogo do Flamengo na TV aberta, na TV fechada, no pay-per-view, em lugar nenhum. Quem quiser ver o Flamengo tem que ir ver. Pro rádio. Tem que ir lá no estádio. Quem quiser ouvir, ouve o rádio. Quem quiser ter não a imagem do jogo Facebook? pelo rádio, Facebook, Não? nada, Não? nenhuma imagem. Isso pode mudar? Pode. Negócios são feitos. Quando a televisão sentir que o Flamengo está falando para valer, porque agora está em nota oficial. Tem a palavra do presidente, que a gente ouviu aí ontem, trazido pela repórter, pela Débora, e tem a nota oficial. O Flamengo não vai ter jogo do Flamengo transmitido na TV. Tem que ouvir no rádio ou ir ao estádio, ou fazer as duas coisas. Vai ao estádio, pega o rádio, acompanha o jogo pela transmissão do rádio. Mas isso não significa que o Flamengo não esteja dando importância. Esse é o ponto que não pode passar despercebido. Não esteja dando importância. Então o Flamengo vai jogar com qualquer time? Não. O Flamengo... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Outra coisa é outra coisa. A nota diz aqui,
será com o elenco completo e ainda mais reforçado com as novas contratações que lutaremos, a nota oficial, né? Estou lendo aqui, pelo bicampeonato carioca, além de buscar oferecer para a nossa torcida e para os amantes do futebol um espetáculo de alto nível esportivo. Então, o Flamengo, assim que puder, vai colocar o time titular em campo. É o que nós falamos aqui, ele vai para Taça Rio com o time titular. Isso Entendeu? aí. Agora o Landim falou um negócio importante, o Flamengo pode chegar a 80 jogos durante o ano. Então, aí eu vou concordar com o Renê. Aí o que acontece? Ele vai ter que algumas competições mesclar alguns jogadores e tal. Tomara que não aconteça o que aconteceu na final, quando, lamentavelmente, o treinador mexeu errado. E esse time principal do Flamengo vai entrar no Campeonato Carioca dependendo dos resultados desse Sub-20. mistão, tomar 2 pancadas, vem todo mundo, Epa, paraquedas, começa a com tudo, botar- que tem direito, entendeu? Chama Cai os na botes. hora, domingo que vem tá todo mundo aí quicando, né? Não, eles vão fazer a pré-temporada ainda não. Eu garanto que não. Não. Eu garanto que não. Edilson, eles se reapresentam dia 21. Eles vão Nada fazer se no op- mínimo 10, 12 dias de pré-temporada. Nada se opõe a 2 pancadas. Classificação do campeonato, Flamengo, 2 pancadas. Último. Meu querido, até de asa delta chega esse Gabigol lá no Maracanã, entendeu? Pra jogar. Ninguém suporta um negócio desse. O futebol, Renê, igual você fala, precisa acostumar, precisa, mas não sustenta a derrota. Agora, se o time sub-20 amanhã dá uma pancada no Macaé, dá uma pancada semana que vem no Vasco, aí, meu querido, deixa os jogadores na pré-temporada, tá indo bem. É o Flamengo que tá jogando. Eu direi aí é uma para você outra que eu vou ficar situação. muito, Entendeu? eu direi para você que eu vou ficar muito surpreso se isso acontecer com o Flamengo agora, com qualquer outro time, pelo planejamento. Mas isso não é uma e decisão a do cabeça... JJ. Não estou dizendo do JJ. Isso não é decisão mas eu do não tô JJ. dizendo- Mas eu não estou dizendo que isso é decisão do JJ. Eu estou dizendo que é decisão de um clube que vem apresentando planejamento agora. E quando você faz um planejamento, você faz uma opção otimista e uma opção pessimista. O Fluminense e não você tem assume. planejamento. Não, nesse ponto de segurar assim, ainda não tem. Não tem. De direção, todo mundo, não acredito em nenhum clube do Brasil. Aí eu estou contigo, não acredito em nenhum clube do Brasil que segure um planejamento dessa forma. Eu acho que não joga, vai preparar para jogar o jogo contra o Atlético Paranaense, depois entra no Campeonato Renato, Carioca. Já que você citou no Atlético Paranaense, eu posso dizer que o Flamengo está até seguindo o Atlético com o irmão rubro-negro? Boa. Porque ele já joga há 3 anos com o Sub-23 Isso. o campeonato dele lá. Ganhando ou perdendo. Ele não assinou com a televisão o Não, campeonato, igual o Flamengo também não assinou. Olha a coincidência disso Isso. também, né? É uma coincidência. Você vê que por aí. perdão. E só para justificar aqui o que eu estou falando, teve uma época que o Atlético correu até risco de cair e não botou o time. Foi para a final disputar com o meu Curitiba e não botou a equipe. Foi lá e há uma perdeu. certa diferença É um planejamento. também. É bom que a é um gente diga para planejamento. entender também o contexto, né? Para não ficar coisa pensada assim, não jogo porque eu confio no meu... Não é isso. Há uma disputa clara, explícita entre o presidente do Atlético Paranaense e o presidente da Federação Paranaense. Eles não se bicam, não sentam na mesma mesa para negociar há 3, 4, 5 anos. Por isso é que o Atlético rompeu de vez com o Campeonato Agora, Paranaense. tem coisas, por exemplo, eu ontem lá na festa eu estava preocupado com algumas coisas. Por exemplo, eu fui saber quanto custa a folha de pagamento de algumas equipes. E quando eu falo aqui, por exemplo, o Macaé, que é uma equipe que não é da cidade, ele não representa o norte do estado, não representa a cidade, ele tem um dono, e o presidente fala abertamente que é um louco, mas ele fala abertamente isso, que eu sou o dono desse time, ele botou o time à venda, só que ninguém comprou. A folha do Macaé hoje custa 80 mil. O cara ganha 3 milhões de cota para disputar o Campeonato Carioca e gasta 80 mil. Você joga 3 meses, 8, Não 16, é. ele não vai gastar 300 mil, ele não vai gastar 500 mil com estrutura toda. E vai receber 3, 4, 5 milhões. E uma equipe dessa recebe isso, 3, 4 milhões. Entendeu? 3, 4. Não está jogando nem no próprio estádio, porque tiveram a proeza de construir um estádio de ferro na beira do mar. Então está nadando de braçada a maresia. Está comendo ferro assim, ó, ainda, né? Com guardanapo ainda. Por isso que a cada hora cai uma parte do estádio lá todo de ferro na beira da praia. Entendeu? Uma cidade forte, querida, cresceu muito nos últimos anos, mas tem esses 2 problemas. Lamentável, e aí na Dois culpa problemas. do presidente do clube. Entendeu? O estádio da municipalidade, pertence à prefeitura. Lamentável a falta de cuidado da prefeitura. Tem outros problemas para resolver? Tem todos os problemas. Esse, inclusive. Você constrói um estádio, vai deixar ele deteriorar? Soube ontem que o ginásio está pior ainda, porque tem um ginásio lá. há muito O ginásio tempo. está muito pior. Muito. Então, onde é que está o prefeito? Está fazendo o que com o dinheiro dos royalties, o dinheiro que a prefeitura arrecada?
vai deixar cair o estádio? Então pega lá E tem. E que eu estava falando. a coisa e derruba logo. E que eu estava querendo dizer, Ronaldo, aí chega lá, o cara recebe 5 milhões, gasta 80 por mês, é dono do time, então ele tem um lucro de 3 milhões, de 4 milhões no Campeonato Carioca. 4 milhões. E chega perto de você e fala assim, ó, você não jogou nada, eu não vou pagar esse você hoje não. Você jogou bem, toma aqui o seu salário aqui, tá? Você jogou mais ou menos, então eu vou pagar só a metade. E você fica sem receber. E está vivendo assim. A gente não pode concordar com práticas assim aqui no futebol do Rio de Janeiro. Pode ser algum. Flamengo amanhã vai jogar com um time que recebe 4 milhões e gasta 80 mil por mês da folha de pagamento. Gasta 80 mil. A folha do Macaé custa 80 mil por mês. O Gabigol vai ganhar 1,5 milhão por mês. O Bruno Henrique ganha 600 mil por mês. A folha inteira do time que vai jogar no Maracanã amanhã, 80 mil. Aí tem um dono, por quê? Porque o Flamengo deve, que isso aí a gente não tem a certeza, feito uma proposta, vou te dar aí 100 mil para você trocar o mando de campo. Ele pega os 100 mil, ele é o dono do time. Eu apurei. Ele tem um time, o Macaé tem um dono. Fala. Eu apurei isso ontem com relação ao Maracanã. Tem um adendo que diz o seguinte, que o Maracanã é campo neutro. Por esse motivo, até eu comentava com o Heraldo aqui. Não é. Maracanã tá... Já foi. Se está escrito lá, precisa mudar. Mas não é mais. Mas Quem na é o verdade, Então vamos Maracanã admitir hoje? que decidem o campeonato Flamengo e Vasco. Vai ser onde? Oh, Ronaldo, essa não é a questão. Maracanã. Eu acho que tem que ser um jogo São Januário, um jogo no Maracanã. Ah, não pode jogar os dois jogos no Flamengo. A gente precisa dar um novo tratamento ao Maracanã. Essa é a minha opinião. Um novo tratamento ao Maracanã. O Maracanã é um estádio do Estado, do município, do Renê. Não, hoje ele tem um dono. São dois donos, Flamengo e Fluminense. Quando se privatizar o Maracanã, a gente já sabia que nós teríamos esse problema. Se está escrito no regulamento que é um campo neutro, tira isso que está Não é ultrapassado. regulamento, é um adendo que tem. Se está escrito, tira que não é mais campo neutro. Não deixa é de ser. mais campo neutro. Não é mesmo, não é mesmo. Não Só é. uma Se tem filigrana dono, não é neutro. pra O que é dono não é neutro. resolver. Neutro é quem não tem dono. Esse que serve a jogo todos. Não é podia ser no Maracanã. Podia até ser no Newton Santos, podia ser em São Januário, num estádio bom, né, com bom público e tal. São Januário não, porque o Vasco não ia emprestar o estádio para o Flamengo jogar. Mas podia ser no Newton Santos, tranquilamente. Não podia ser. O Vasco fica no direito de, quando tiver que jogar com o Macaé, em algum momento do campeonato ele vai jogar, exigir que o jogo seja em São Januário, porque o Macaé não tem campo. só chegar lá com dinheirinho. Chega com O dinheirinho Botafogo que é a vem. mesma coisa. Tem o Chega lá direito com de exigir que quando for jogar com o Macaé, que o mando de campo do Macaé, o jogo seja no estádio Newton Santos. Porque o Flamengo jogou. É direitos iguais.